Zagueiro Pablo Mari de volta ao Flamengo, nação. É isso mesmo, um jogadoraço que tá lá na Europa arrebentando, de volta ao Flamengo. Vou trazer tudo sobre essa notícia que acabou de explodir. Agora, na madrugada que a gente teve informação em primeira mão, vou trazer também atualizações, porque o Hugo permanece no Flamengo, Hugo Souza. O Flamengo dá um nó no Corinthians, um nó jurídico e legal. Então, ó, você que tem em comum comigo essa paixão aqui pelo Mengão, queridão, rubro-negro, rubro-negra, segura aqui na minha mão, cara. Não solta não, fica nesse vídeo até o final, porque eu vou te encher de notícias do Flamengo. Vou deixar você sair daqui totalmente por dentro de tudo que tá acontecendo, do treino. Vou mostrar parte do treino aqui do Felipe Luiz, que você vai ficar estarrecido com a pegada do Felipe Luiz. O Flamengo tá se tornando uma máquina de jogar futebol. Dá gosto de ver. Então, para tudo aí, presta atenção aqui, vem comigo, porque tem muita notícia, muita informação do mais querido do Brasil, do nosso amado. Já fala aqui pra mim, eu amo o Flamengo, cara. Eu aqui, ó. Eu amo o Flamengo. Comenta aqui pra mim, se você ama o Flamengo, coloca que eu amo, eu te amo, Flamengo. Eu te amo, meu Flamengo. Eu tô falando aqui. Agora fala você que escreve aqui embaixo se você ama o Flamengo também, coloca aqui, bora pras notícias. Vou botar um corte aqui do Vene Casagrande, treino, e vou falar também sobre o Pablo Mari. Vem comigo. Já vou começar aqui, nação, mostrando para vocês aqui parte do treino do Flamengo, que é uma coisa espetacular, a intensidade, vocês vão observar aí. Enquanto isso, eu vou falando para vocês aqui algumas atualizações no Flamengo, tá? Flamengo que pode ter um desfalque importante. Um desfalque importante no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. O Nico de la Cruz, ele sai do jogo, você vê que ele sai sentindo uma dor na panturrilha. Eu vou te atualizar durante o vídeo aqui sobre isso. Preocupa, sim, o Nico de la Cruz. Ele já estava sentindo dores no joelho quando ele sai do campo. Ele já entra em campo, na verdade, sentindo muitas dores no joelho. Olha só o Wesley, cara. Olha a intensidade. Daqui a pouco você vai ver a velocidade que os caras impõem no treino. Então o Nico sai com essa dor no joelho. Começa o jogo com a dor no joelho, mas ele sai depois com a dor na coxa ali, tipo, meio que panturrilha, entre panturrilha e a coxa. E preocupa para o próximo jogo. Agora, ó, vamos fazer uma discussão aqui. Enquanto você vê o treino aí, eu já vou trazer a questão também do Pablo Mari, meu camarada, minha camarada rubro-negra. Olha só. Gente, vamos falar uma coisa. O Flamengo, o elenco que tem que ser questionado esse departamento médico, gente. Não tem condições, não tem cabimento você ter tantos jogadores lesionados. O ataque titular do Flamengo, o ataque titular do Flamengo, de altíssimo nível, e alguns reservas de altíssimo nível do ataque estão lesionados, e a maioria volta o ano que vem. Vamos lá. Everton Cebolinha, que era titular absoluto. Luiz Araújo, titular absoluto. E aí me ajuda aqui, tem mais. Fugiu aqui. O Bruno Henrique se lesionou, mas foi mais lá atrás. E o Cebolinha. Estava chegando, estava jogando muito bem. Poderia, com a lesão desses dois primeiros que eu citei, assumir a titularidade, mas aí por uma fatalidade se lesiona. O Cebolinha, como o Michael, perdão, o Michael que chega e se lesiona. O Michael, não vou colocar na conta do departamento médico. Agora, a quantidade de jogadores, Pulgar se lesionou, o Varela se lesionou, tudo com estafa muscular. Cara, não é possível. Não é possível. E o Flamengo também valoriza pouco esses profissionais. Na minha opinião, sinceramente, eu não gosto de ficar criticando ninguém, mas para mim o Tanuri é incompetente, cara. O Flamengo convive com lesões há alguns anos. E são coisas absurdas. Metade do elenco, nós já tivemos metade quase do time titular lesionado quase que ao mesmo tempo. 8 jogadores. Tivemos uma mão aí que tivemos 9 jogadores no ano passado ou no ano de 2022, se não me engano. 9 jogadores. Agora estamos com uma porrada de jogador. Não é possível, gente. Não é possível. Não é nem verossímil acreditar num troço desse. Vamos falar a verdade, né? Vamos trazer aqui o corte do Vene Casagrande. Tá intenso. Você vê que toquinho de bola, os caras se movimentando ali, ó, o Caraz, ó. Olha que bacana ali, ó. Arrascaeta. Muito bom.
Vamos trazer o corte aqui do Vene Casagrande, que traz notícias, e eu já vou falar sobre o Pablo Maia também. Vamos falar desse zagueiro do Botafogo que foi ao CT do Flamengo. Na verdade, esse zagueiro do Botafogo, ele pertence ao Flamengo. É o zagueiro Pablo, é isso mesmo, que não entra em campo, galera, desde o dia 21 de abril. Ele tem apenas 2 jogos na temporada, sendo 73 minutos pelo Flamengo contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. Depois ele foi emprestado ao Botafogo até dezembro desse ano. Flamengo e Botafogo estão dividindo o salário dele. Ele foi relacionado no dia 18 de abril contra o Atlético Goianiense, entrou em campo pelo Botafogo no dia 21 de abril, ficou 28 minutos em campo, se machucou e de lá para cá, ó, nunca mais foi relacionado. Eu vejo fotos dele treinando normalmente, mas pelo visto não está nos planos do Alvinegro. E ontem, segunda-feira, ele foi ao CT Ninho do Urubu, uma informação publicada primeiro pelo perfil Flabase, e nós confirmamos. Ele foi levar o filho dele, que é da categoria sub-9, ele está fazendo alguns períodos de teste lá no Flamengo, porém, a imagem não caiu nada bem lá no lado do Botafogo. Dirigentes do Botafogo não gostaram nem um pouco e trataram a situação como falta de bom senso ou falta de noção do zagueiro do Botafogo, que pertence ao Flamengo. Eles entendem que o zagueiro poderia preservar um pouco, se preservar, não evitar esse tipo de situação, e a imagem está viralizando aí nas redes sociais, e membros da diretoria do Botafogo não gostaram nem um pouco. Pois é, eu acho que o Pablo também poderia ter evitado a fadiga. Quer levar o filho? Beleza, deixa o filho, para no estacionamento, o filho desce do carro, evita postar a imagem ou sair alguma foto, e na imagem está lá ele dentro do CT Ninho do Urubu, sendo que hoje ele pertence ao Botafogo, querendo ou não. Ele tem contrato com o Botafogo, ele é jogador do Botafogo, por empréstimo, beleza, mas é jogador do Botafogo. Mas, pelo visto, ele não pensa assim. Vamos falar do Corinthians, porque o Corinthians, enfim, pagou ao Flamengo. E a informação do Pix caindo na conta, o Pix chegou, o Flamengo reconheceu o pagamento de R$500 mil pela escalação de Hugo Souza no último domingo, às 13 horas e 26 minutos. Foi exatamente quando o Flamengo reconheceu o pagamento, o famoso 1h26 da tarde dessa terça-feira. Então o Corinthians, até o momento, não deve mais nada ao Flamengo. Porém, se o Corinthians quiser comprar o Hugo Souza junto ao Flamengo, tem o valor da opção de compra que pode ser exercido até o dia 30 de novembro, à vista de 800 mil euros por 60%, ou de maneira parcelada em 4 vezes, 4 parcelas iguais, desde que o Flamengo aceite o fiador, o garantidor, independentemente da nomenclatura aí. O Flamengo tem que aceitar essa empresa como um garantidor de pagamento caso o Corinthians atrase as parcelas. Mas esse negócio aí vai se tornar novela, porque o Corinthians está empurrando com a barriga, já enviou notificação extrajudicial ao Flamengo, o Flamengo respondeu a notificação extrajudicial. Então isso aí vai dar pano para manga, mas até o momento o Hugo Souza pertence ao Flamengo, está emprestado ao Corinthians, tá? E é assim, se mudar a situação, obviamente a gente vai noticiar aqui no canal Vene Casagrande. Falando sobre a final da Copa do Brasil, antes de falar da final da Copa do Brasil, só uma informação: o próximo jogo do Flamengo é nesse sábado contra o Juventude. O jogo estava marcado para acontecer 7 horas da noite no Maracanã, mas a CBF alterou o horário do jogo para 4h30 da tarde. Segundo a CBF, na justificativa que está lá no site, foi um pedido da emissora que detém os direitos de transmissão, no caso, a Globo. A Globo pediu, a CBF aceitou, acatou e botou o jogo para 4h30 da tarde no sábado, tá, pessoal? Então, anota aí na sua agenda para você não perder. Vai ser sábado porque no domingo vai rolar também segundo turno de eleição municipal em vários lugares, inclusive aqui em Niterói vai acontecer, a cidade que eu moro. Então, só para vocês ficarem bem informados, o Flamengo se reapresentou nessa terça-feira à tarde, tá? Depois de folga ontem, e inicia a preparação para esse duelo com o Juventude no sábado no Maracanã, 4h30 da tarde. Eu acho que até o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o Felipe Luiz tem que utilizar o jogo no Campeonato Brasileiro para ele pensar no time que ele vai mandar a campo. E por que eu estou falando isso?
ele não vai ter 2 jogadores importantes, Bruno Henrique, por conta do cartão vermelho, e Pulgar. Pulgar está suspenso. Ele levou o cartão amarelo, ele estava pendurado e com isso não pode jogar o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Além do mais, ele provavelmente não terá o De La Cruz à disposição. Enquanto a gente grava esse vídeo aqui, o De La Cruz está no hospital realizando exames médicos para saber a gravidade da lesão muscular. Ele sentiu dores no jogo contra o Corinthians, foi substituído por Alcaraz. Então, e a preocupação internamente no Flamengo dessa lesão ter sido grave. Eles sabem que tem lesão, eles só querem saber a gravidade da lesão. E estamos falando aí de cerca de 2 semanas para ele se recuperar. E se a lesão de fato for grave, ele preocupa até mesmo para o segundo jogo, marcado para o dia 10 de novembro. Então, a ver, assim que sair o resultado do exame médico, a gente vai publicar primeiro no Twitter, @VeneCasagrande, depois no Instagram, também @VeneCasagrande, e consequentemente aqui no canal Vene Casagrande. E aí, o Felipe Luiz ele tem que pensar em como ele vai armar esse time. Por exemplo, no lugar do Pulgar, eu não pensaria no Alan. Eu pensaria no Léo Ortiz fazendo a função no Pulgar e botaria Fabrício Bruno ao lado do Léo Pereira na zaga. No ataque, o Felipe Luiz precisa pensar em como ele vai montar. Ele vai manter Gabigol? Não vai manter Gabigol? Quem vai substituir o Bruno Henrique? O Michael? O Michael precisa melhorar a parte física. O próprio Felipe Luiz mencionou isso, que ele ainda não está 100% após se recuperar daquela lesão muscular que foi bem grave. Então ele precisa pensar nisso tudo, no meio de campo que ele vai ter e também no ataque. No lugar do De La Cruz, eu botaria o Alcaraz, por exemplo, sem sombra de dúvidas. E aí eu começaria com Léo Ortiz, Gerson, Alcaraz e Arrascaeta. Então eu pensaria desse jeito no meio de campo. No ataque é uma dor de cabeça aí para o técnico Felipe Luiz. Ele precisa pensar muito bem como ele vai armar esse time para pegar o Atlético Mineiro, que é uma boa equipe. Embora eu considere o Atlético Mineiro um time bipolar, porque uma hora joga bem, outra hora joga muito mal. Contra o Vasco, por exemplo, no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro foi muito mal. Passou ali no empate de 1-1 em São Januário, graças, enfim, ao golaço do Hulk. Então, foi uma atuação individual que acabou salvando o Atlético Mineiro. Mas essa final já começou nos bastidores. Hoje o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deu uma entrevista à Band, falou sobre o duelo e sobre a reclamação do Atlético Mineiro em relação à arbitragem. Pois é, o Atlético Mineiro está reclamando da arbitragem. E o Landim disse o seguinte, abre aspas, estamos acostumados com o Atlético Mineiro fazendo isso. É comum, estratégia que eles usam sempre antes de um jogo contra o Flamengo. Reclamam, se colocam na posição de vítima, de que sempre foram prejudicados. Então tá aí o Landim dizendo que o Atlético Mineiro é chorão, tá sempre reclamando. Nos bastidores esse duelo já começou. Valeu, galera. Essas são as informações de momento. Espero que vocês tenham gostado. Tá virando uma máquina, porque todos os jogadores estão dando a vida aí, né? Vimos aí com o jogo contra o Corinthians. Que bom que tá todo mundo bem, que bom que tá todo mundo ótimo, vapo do malvadão, tudo mais. Ô, Vene Casagrande, como que chama esse negócio meu aqui, ó? É brinco do quê? Brinco de ouro. Brinco. Abra o 502. Por isso eu sou seu fã, Isabelle. O clube ainda é o maior
e um grupo ainda mais. O Brasil, o time mostrou muito apoio ao Bruno Henrique depois que foi expulso, né, no final do jogo. Aquele apoio pro Bruno Henrique. A gente vai ver o VT e na volta, presta atenção, o Vene vai atualizar a gente. Os bastidores da classificação para a final da Copa do Brasil, o time mostrou muito apoio ao Bruno Henrique depois que foi expulso, né, no final do jogo. Aquele apoio pro Bruno Henrique. A gente vai ver o VT e na volta, presta atenção, o Vene vai atualizar a gente sobre os desfalques para esse jogo da Copa do Brasil. O Flamengo já tá na final, mas tem alguns desfalques. Você quer saber? Espera. Olha esse VT que legal. Terceira final consecutiva, ânimos renovados e um grupo ainda mais unido. A equipe está mais uma vez na briga pelo título da Copa do Brasil e chega forte para a disputa. O Flamengo pensa muito grande, né? Então, e como eu repito, não é fácil estar nessas finais. E é o grupo, eu estou completamente tranquilo porque são jogadores acostumados a jogar finais. O clube ainda é o maior em número de finais da Copa do Brasil, 10 no total. No ranking de títulos, o rubro-negro é o terceiro clube mais vitorioso ao lado de Palmeiras e vai em busca da 5ª taça. E para chegar lá, o time contou com um jogador que está sendo decisivo na temporada. Motivação. Não tem coisa melhor do que você acordar, saber que hoje você vai disputar uma semifinal e você joga pelo Flamengo. Motivação melhor do que isso, eu acho que não tem. Com 4 gols e 7 assistências em 2024, Gerson é o segundo jogador mais utilizado nesta temporada, com 49 jogos, atrás apenas do goleiro Rossi com 51. Além de fazer a diferença, o que já resultou na convocação pelas eliminatórias da seleção, é um dos pilares do grupo no que se trata superar adversidades, que, aliás, está ainda mais unido. Prova disso foi o abraço da equipe em Bruno Henrique após a classificação. O camisa 27 não poderá participar do primeiro jogo, já que foi expulso, assim como o Pulgar, que tomou o 3º cartão amarelo. Mas, se depender da força que tem esse grupo, o Flamengo vai com tudo em busca de mais uma taça. Muito orgulhoso do time que eu tenho, da equipe que eu tenho na mão. Conheço esse grupo, já falei como ninguém. E sei perfeitamente a fome e a ambição que esse grupo tem de ser campeão e de ganhar. E eu sou, como falei também nas outras vezes, sou um privilegiado de poder liderar esse. Muito bem, Vene Casagrande. Esse é o Felipe Luiz, que você tanto elogia em suas coletivas. E o apoio ali de toda a equipe em cima do Bruno Henrique. Que foi ali um vermelho que todo mundo aqui concordou que era para vermelho mesmo, mas que isso não tira, obviamente, a importância do Bruno Henrique para o grupo, né? Não, claro que não. Inclusive o próprio Bruno Henrique fez uma postagem após a partida pedindo desculpas ao Mateuzinho, que foi seu companheiro de Flamengo, ou seja, nenhuma maldade. O próprio Bruno Henrique sabia que ele merecia levar o cartão vermelho. Inclusive foi o 2º cartão vermelho nessa temporada do Bruno Henrique, que não é um jogador maldoso, não costuma fazer esse tipo de falta, mas fez. E o grupo abraçou o Bruno Henrique. O Gerson deu uma entrevista após o duelo, uma entrevista muito bonita, por sinal, falando que todo mundo havia dito para o Bruno Henrique que iria dar a volta por cima por ele, conquistar a classificação por ele, e o grupo conseguiu. Então, assim, é um jogador extremamente importante para o Flamengo. Inclusive, na minha opinião, fazia uma baita partida até a expulsão. Estava sendo um jogador extremamente importante, porém, isso não faz com que eu não venha aqui e não venha criticá-lo. Eu acho que o Bruno Henrique tem que tomar cuidado nesse excesso de vontade dele, porque isso para mim é um excesso de vontade. Ele queria mostrar a disposição em campo, ele queria mostrar a raça, conquistar a classificação com a camisa do Flamengo, mas tem que tomar cuidado, porque numa próxima o sucesso pode não vir. E aí, com certeza, a gente sabe como que iria acontecer, né? A torcida provavelmente iria culpá-lo, mas, enfim, deu tudo certo. Acho que o Bruno Henrique agora precisa manter a calma nos próximos jogos, porque, repito, é um jogador importante, porém, não estará à disposição técnico Felipe Luiz no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E tem mais gente que não está à disposição. Você já vai falar só um minuto antes, ô Pedrosa, eu vou contigo em relação ao Wesley. Falamos pouco dele aqui ontem e merece um grande destaque nessa partida. E você não acha que tem uma coisa aí meio da questão de posição para posição, já que o Mateuzinho falou que lá no Corinthians o clima ia ser hostil e eles já brigaram por essa posição no Flamengo? Será que isso pode ter sido um molho para o Wesley ter ficado mais corajoso do que eu acho ele um jogador corajoso? Eu não tenho dúvida, Fernanda. Inclusive, o próprio Gerson fala isso na pré-eleição, né? Aparece um vídeo na Flá TV do Gerson comentando que clima hostil, o Flamengo joga para o estádio lotado o tempo inteiro. Então,
Então, independentemente do estádio estar lotado na Neoquímica Arena ou não, jogo grande é para jogador grande. E o Wesley se mostrou um jogador grande no jogo que ele fez na Neoquímica Arena, porque ele conseguiu ser efetivo não só na postura ofensiva, porque é um atleta que tem muita velocidade, tem muita habilidade também, mas principalmente nessa entrega, para você poder preencher espaço de um time que está com 11 contra 10. Então o Wesley foi muito bem na minha visão. Aliás, o Wesley vem crescendo de rendimento com o Felipe Luiz. Desde que o Felipe Luiz assumiu e resolveu colocar o Wesley naquela lateral direita, eu acho que ele cresceu de rendimento. Tem uma questão de posição também, onde o Felipe Luiz passou a vida inteira jogando ali, mesmo sendo no lado oposto. Os atalhos do campo são parecidos, então eu acho que tudo isso aí acaba sendo positivo para o Wesley crescer de rendimento e ele, quem sabe, poder realizar o sonho dele, que é jogar lá na Europa, mas também mostra que, mesmo com a situação que aconteceu do Atalanta, o Wesley continua se entregando com a camisa do Flamengo. E o Wesley, assim, só para finalizar o assunto Wesley, é importante mencionar a parte técnica e tática dele, que ele, de fato, ele está evoluindo muito, mas também a parte física, porque ele vem como titular nos últimos 5 jogos, e mostrando uma disposição muito grande, inclusive o GPS internamente do Flamengo registra ali mais de 10 km percorrido por partida, ele só foi substituído em um jogo. E esse lance do clima hostil não foi apenas o que o Mateuzinho falou, vai muito além disso. Nos bastidores, por exemplo, o Flamengo teve que reclamar, porque quando chegou ao vestiário lá da Arena Neoquímica, não tinha luz. O Corinthians cortou, entre aspas, a luz de propósito para poder atrapalhar a preparação do Flamengo. Botou música, o que estava rolando no estádio, para dentro do vestiário do Flamengo. É horrível, então, assim, de fato, o Corinthians teve algumas atitudes que eu considero atitudes de time pequeno. Futebol se ganha dentro de campo. Esse tipo de atitude, beleza, pode até atrapalhar, mas outros jogadores eles vão ficar mais animados ainda com a disposição. E foi por conta disso que o Wesley falou sobre o clima hostil. E a questão também do Corinthians, com essa torcida do Corinthians, não precisa fazer isso, né? A torcida do Corinthians já se basta. Vene, tem desfalque aí garantido no Flamengo para a final da Copa do Brasil, esse jogo contra o Atlético Mineiro? Sobe o drone do Vene Casagrande, Vamos gente. lá, Nem drone, né? 2 desfalques certos. Pulgar, por conta do 3º cartão amarelo que ele sofreu contra o Corinthians, e o Bruno Henrique expulso, cartão vermelho, obviamente ele não pode entrar em campo, e o De La Cruz, esse tem grande chance de ser desfalque também, inclusive enquanto a gente faz o programa aqui, ele está no hospital realizando exames médicos para saber a gravidade da lesão que ele sofreu na coxa. E o De La Cruz é um jogador que tem entrado em campo na base do sacrifício, ele já estava com muitas dores no joelho, pessoas me falaram que ele não consegue esticar o joelho direito, enfim, ele está passando por dificuldades, problemas físicos, e isso não é segredo para ninguém. O Flamengo contratou o De La Cruz sabendo da quantidade de problemas físicos que ele tem ao longo da carreira. E algo que deixa ainda pior a situação do De La Cruz. Se a gente for parar e analisar números de jogos, ele nunca disputou tantos jogos em uma única temporada. Então, eu acho que faltou um certo planejamento em relação ao De La Cruz, porque utilizou demais esse jogador no início da temporada em jogos, entre aspas, irrelevantes, por exemplo, Campeonato Carioca, porque o Flamengo priorizou o Campeonato Estadual ao invés de outras competições, a gente já debateu isso aqui, e na situação do De La Cruz específico, eu acho que poderia ter feito um planejamento melhor para poder utilizar o De La Cruz nessa reta final de temporada. A gente ontem, na verdade, o Vene falou sobre um vídeo do goleiro do Atlético Mineiro, o Everson, que está inflamando a torcida do Flamengo. O Lucas Pedrosa, e não foi para torcedor que ele falou, não, foi para a televisão do Galo. Cadê? Vamos! Quando vai chegar na final, ele não perde. Vamos! Que é Galo! Mais um. Na verdade, ele não falou. Pegaram esse pedacinho dele ali no momento vivo. Mas ele falou. Mas ele não chega num podcast e fala: olha, chegamos na final. O que ele fala? O que ele fala aqui? Chegamos na final. Na final a gente não perde. Ó. Quando vai chegar na final, ele não perde. Vamos! Quando a gente chega na final, a gente não perde. Mais um. Não dá nem pra falar que foi pro Flamengo, gente. Isso foi no sábado. Vamos! Nem sabia ainda quem seria o adversário do Flamengo. Viu só como é que você é? Não, mas eu não falei do Flamengo. Ele falou que quando chega a final, o Atlético não perde. Mas aí... Independentemente do adversário, ele tá garantindo que é uma vitória. Eu acho que é uma polêmica vazia. O cara ali estava simplesmente comemorando a vitória do time dele e falando que, provavelmente, nas experiências que ele teve com o Galo, quando foi pra final, não perdeu. Natural. Eu também achei. Natural, porém, achei natural. Os jogadores, a muito torcida pior, do Flamengo Mateuzinho. podem pegar isso aqui e utilizar. Assim, com todo respeito também aos jogadores do Flamengo, não precisa de motivação maior do que você vestir a camisa do Flamengo e numa final de Copa do Brasil. Isso já é uma motivação. Isso aí, nação, vou trazer aqui a questão do Pablo Mari, né? Pablo Mari de volta ao Flamengo tem chance aberta para acontecer através de pré-contrato. Olha,
aqui no Bola VIP. E aí vamos destrinchar essa matéria aqui, porque era um zagueiraço, né, gente? Zagueiro espanhol joga muita bola e jogou muita bola com a camisa do Flamengo em 2019 e a torcida gostaria do seu retorno. Embaixo aqui, a matéria ressalta, zagueiro Pablo Mari acima da média. Pablo Mari venceu o auge da sua carreira vestindo a camisa do Flamengo. O que ele jogou em 2009 foi algo assustador e deixou o clube... Conquistou várias pessoas do clube. Após a saída do jogador, foi para o Arsenal e viveu bons momentos. Mas se machucou gravemente e acabou indo para o futebol italiano, onde está até hoje. Atualmente, ele veste a camisa do Monza. Futuro em jogo. Nos últimos dias surgiu a informação que o atleta está se aproximando de assinar pré-contrato com qualquer outra equipe, já que seu vínculo terminará em junho do próximo ano. Então o Pablo Mari pode chegar de graça, gente, ao Flamengo. Essa é a informação do Bola VIP. Vamos aguardar aí. Você acha que seria uma boa o Pablo Mari de volta no Flamengo? Comenta aqui, tamo junto. Quando tiver mais notícia aqui, eu volto e trago para você, nação.